Dileto paroquiano virtual, paz e bem. Nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Paz e Bem. Sou o Padre Armstrong, aqui da paróquia São Francisco de Assis, do bairro do Caranazal, aqui do estado do Pará. E é com muita alegria que hoje nós acolhemos a irmã Elce, adoradora do Sangue de Cristo, que está de volta nessa paróquia e que tem uma bagagem missionária muito grande e está aqui nos enriquecendo com a sua presença, passando mais uma vez aqui pela nossa paróquia e passar uns anos aqui, né, irmã? Então, se apresente um pouquinho para nós. Então, olá, Padre Armstrong e todas as pessoas que nos assistem, que nos escutam, que refletem conosco, né, essa mensagem que Deus nos envia. Pois é, o Padre Armstrong me deu as boas-vindas. É a terceira vez que eu venho morar em Santarém e é com muita alegria que eu faço esse retorno missionário aqui. A primeira vez que eu cheguei, eu tinha 23 anos e depois 28 para 27 e agora, com 59 anos, eu vivi a minha juventude e amadureci nos caminhos missionários com muitas responsabilidades e outros serviços missionários. E aqui de volta para partilhar minha vida, seguir partilhando a vida com esta querida cidade, agora arquidiocese, na época era diocese, e especificamente nesta paróquia, São Francisco de Assis, e também no trabalho que eu nunca deixei de estar aqui, também fazendo parte da equipe pastoral do Colégio São Raimundo Nonato. Irmã, partilhe um pouquinho conosco aí essa sua experiência com Deus, esse seu chamado, sua história pessoal, vocacional. Fui chamada à congregação das adoradoras do Sangue de Cristo. Pois é, iniciando minha apresentação vocacional, eu me apresento, né? Eu sou da Diocese de Borba, mais especificamente na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e São José, em Nova Olinda do Norte, no Rio Madeira. Eu sempre digo, eu sou do Rio Madeira, né? Sempre me identifico com a água, com a terra, com a nossa natureza. E ali na paróquia eu fui acompanhada pelos franciscanos da Terceira Ordem Regular. Então, para mim, estar nessa paróquia, São Francisco de Assis, assim, é como retornar também a toda a minha vida eclesial, desde criança, adolescente, jovem, né? E nós tínhamos, assim, um tempo festivo de São Francisco muito forte por causa dos franciscanos. E juntava o festejo de São Francisco com a paróquia Nossa Senhora de Nazaré no mês de outubro. Inclusive, Nossa Senhora de Nazaré foi levada daqui, do Pará, pelos paraenses que trabalhavam na Petrobras. Ali nasceu a cidade com essa característica, né? Com os paraenses também. Então, uma ligação forte, né? Minha família também migrou, meu avô, meus avós migraram aqui de Santarém para o Rio Madeira. Então, eu sou daquela região, mas ligada sempre com essas raízes aqui do Pará também. E os franciscanos, eles tinham essa preocupação de ajudar a juventude. Eu fui da Jufra por 2 anos, mas também estavam ali as Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo até os meus 15 anos. Elas saíram da paróquia, depois de 3, 4 anos ficaram as Irmãs de São José, as Irmãs norte-americanas. Mas essa semente da vocação foi plantada através das Irmãs Adoradoras. Eu vi as irmãs na catequese, na escola, eu fui aluna de muitas delas também lá no Colégio Nossa Senhora de Nazaré, e via o estilo de vida delas. Um estilo de vida, eram pessoas comuns como nós, que eu fui assim muito... percebia a vida delas simples, na simplicidade, mas também na alegria, no ensinamento, no contato com as pessoas, de forma assim bem próxima. Então isso me chamava muito a atenção. E a partir daí eu fui cultivando, eu queria ser assim, eu disse. Eu queria ser... Aí eu fui com 13 anos para 14, eu já era catequista, né? Fiquei que uma adolescente vai dizer para os outros, mas aquilo que eu aprendia na catequese eu também repassava através de catecismo, na época era muito assim, diretamente no catecismo. E com 13 anos, uma irmã chegou lá do Conselho Regional de Manaus para um encontro vocacional com umas jovens. Como eu era catequista, eu me sentia jovem para ir para o encontro.
Aí fui eu e minha irmã, a mais velha que eu. Aí ela disse, não, só com 15 anos, de 13, 14 ainda não vem para o encontro. Fiquei decepcionada e depois voltei, e aí falava com as irmãs, com os pais. Não, com 15 anos. 15 anos tivemos um encontro com uns padres ali, freis, né? Só na linha espiritual. Aí dizia, grupo de oração vocacional, assim. E aí fui alimentando, né? Depois eu fui para o colégio Preciosíssimo Sangue em Manaus, que são as adoradoras, e ali eu já era acompanhada diretamente por elas, tanto na escola quanto no grupo vocacional aos sábados. E foi amadurecendo, né? Mas chega um tempo que você, para decidir mesmo, eu sempre quis decidir, não fazer uma experiência. Eu decidi, e aí veio aquela situação franciscana, as irmãs de São José. Aí o Frei Geraldo trazia muitos materiais quando ia para Nova Olinda, trazia de Manaus. Aí eu olhava tudo quanto era congregação, ainda bem que eu tive essa visão geral das congregações. E quando já foi para decidir para entrar, assim, por isso que eu estou dizendo que esse ano eu faço 40 anos, né? Eu estava um pouco em dúvida. E a minha mãe disse: Não, mas você não queria ser do Preciosíssimo? Então foi como se assim reacendesse tudo em mim, esse grande desejo de dar essa resposta a Deus na congregação das adoradoras do Sangue de Cristo. A exploração das experiências da senhora dentro da congregação das adoradoras do Sangue de Cristo, né? Ao longo desses anos, lhe fez contribuir muito também, né? Para a congregação e também chamando novas vocações. Sim, aqui em Santarém, logo que eu cheguei, eu trabalhei diretamente no Colégio São Raimundo como professora do primário à tarde. E de manhã, como eu era juniorista, tinha meus estudos da congregação, da espiritualidade, mas também muito ligada aqui à paróquia. E na paróquia, era o Frei Fabiano na época. E eu entrei para ajudar na Perseverança. E esse grupo da Perseverança também participava assim, de encontros vocacionais, quando tinha no Emaús. E o padre Gilberto Pastano, hoje bispo, né? Ele era o coordenador da pastoral vocacional da diocese. Eu comecei a trabalhar com ele, né, na pastoral vocacional e íamos para os encontros Emaús, para o ROV, Retiro de Opção de Vida, É. né? E aí também, ao mesmo tempo que eu ajudava outras jovens e outros jovens, também na casa de formação, Maria de Matias, nossa, aqui, que antes era na Passagem Amazonas, tinha jovens vocacionadas que vieram do Amazonas e aqui do Pará, e acompanhávamos. E aqui também, na própria diocese, tinha esse acompanhamento com esse grupo vocacional, nível de diocese, e aqui na paróquia era mais com o grupo de jovens e o grupo de crisma. E depois fazíamos encontros fora também. Eu fui a Almerim, Monte Dourado, Monte Alegre, através desse serviço vocacional. E acompanhando também nível de região, daqui antes era província, né? Agora é região Brasil, nós temos encontros vocacionais de jovens que fazem o discernimento e querem conhecer mais a nossa congregação. Fizemos um encontro em Manaus, em julho. Inclusive, a irmã Analice, na época, estava fazendo discernimento, foi daqui. Foram várias, né? Mas sabe que, assim, no encontro grande, muitas são chamadas e poucas são as escolhidas, mas não que Deus não escolhe, a pessoa que faz a sua escolha também, né? De dizer assim, eu quero ou não quero. E outras foram para outras congregações também. O bonito de trabalhar a dimensão vocacional é isso, que ajuda as pessoas a descobrir a sua vocação, nem sempre é naquela congregação, mas é o chamado de Deus para outro carisma e também na própria igreja como leigo e leiga, né? Se discerne a continuar como leigo. A congregação de vocês está fazendo 190 anos, né? Sim. Essa história e os valores fundamentais dessa congregação das adoradoras do Sangue de Cristo. Pois é, foi 4 de março de 1834 que Maria de Matias fundou, né, nossa congregação em Acuto, Itália, e esse ano estamos celebrando 190 anos. Nesses 190 anos, nós temos assim uma caminhada muito longa. Nossa congregação é retratada dentro da sua própria história como uma grande árvore, né, que cresceu, e estamos nos 5 continentes, em 25 países.
e somos 1.000 irmãs, diante da situação foi diminuindo, né? Éramos quase 3.000, depois houve assim todo um processo, muitas vezes assim de saída ou então de poucas vocações, mas estamos aí firmes, né? Com essas 1.000 irmãs, muitas idosas, mas também nós temos um dinamismo grande com vocações que chegam, sobretudo agora, neste tempo, é da Índia e Tanzânia, na África. Temos, assim, um número bastante de jovens junioristas, né, que chamamos esse período que faz os primeiros votos e fica aguardando os votos perpétuos. É um número bem maior. Mas na região Brasil nós temos 3 junioristas e temos também uma aspirante que termina os estudos no meio do ano, possivelmente será postulante. Depois o noviciado, né, as etapas da formação. E nesses 190 anos, nós temos uma caminhada de mulheres eclesiais, como diz a nossa Constituição, né? Muito empenhadas na vida eclesial da igreja, através da pastoral da educação, através das comunidades de base, através da pastoral social. E nessa dimensão, de acordo o serviço ao querido próximo, como falar Maria de Matias, de forma enculturada, né? Nós dizemos que a nossa congregação, nós somos chamadas a viver a interculturalidade, porque é multicultural. E quando nós estamos nos encontros em nível congregacional amplo, né, como tivemos a nossa Assembleia Geral no ano passado, nós falamos a linguagem do carisma, a linguagem do amor, da vida, primeiro com as expressões, né? Depois, claro, quem sabe italiano, inglês ou espanhol se comunica. Mas a primeira linguagem é de nos olharmos e nos identificarmos como parte da mesma família, né? Então, estamos aqui, como agora refletindo sobre a amizade social, estamos aqui, mas em comunhão com todas as irmãs no mundo inteiro e com todas as pessoas, como diz o Papa Francisco, de boa vontade. Porque o nosso hino, que nos identifica como nossa oração, que nos irmana todos os dias, é o hino ao sangue de Cristo, que começa: todos os povos batam palmas. Então, incluindo a todos os povos, indiferente de religião, de cor, de raça. Então, essa é a grande mensagem do sangue de Cristo, que todos fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, é uma alegria celebrar 190 anos e com esperança de seguir difundindo essa boa nova da salvação para o mundo, né? Maria de Matias dizia: nós aprendemos na escola do crucificado, que é Jesus crucificado e ressuscitado, e queremos que todos o conheçam. Por isso esse dom do ensinamento está conosco, dizer para todos esse grande amor de Deus através de Jesus Cristo. Esse sangue de Cristo que nos contagia, nesses 190 anos, irmão, faço uma reflexão sobre o impacto da congregação ao longo dos anos e suas contribuições para as comunidades, para a própria igreja. Sabemos que lá nos colégios que vocês têm surgiram muitas vocações também, né? Sim, então, um bispo que já até está no céu agora, que era bispo de Tefé, nosso amigo Dom Sérgio, ele dizia: o Estado deve muito à igreja, sobretudo às congregações. E nos olhava diretamente e dizia: vocês foram as primeiras educadoras aqui na região amazônica, né? Nosso colégio era misto, e antes era colégio só ou masculino ou feminino, nosso colégio sempre foi misto, e formamos lideranças, né? Quer dizer, a caminhada da igreja, ela se junta com a nossa caminhada também. Nós chegamos aqui no Brasil em 1936, primeiro no Xingu, e as irmãs ficaram 10 anos ali, mas não houve um desenvolvimento no sentido de crescimento vocacional por as irmãs alemãs, que vieram as primeiras. Depois vieram as irmãs norte-americanas para visitar o Xingu e ver a possibilidade de formar, de fato, ali uma obra e seguir em frente à missão. Só que ela foi para Manaus porque recebeu uma carta do bispo de lá também para visitar. Lá ela encontrou a irmã Serafina, que agora está em processo de canonização, foi a primeira adoradora do sangue de Cristo brasileira. Quando ela viu que tinha vocações ali, ela disse: é aqui que vai ser a sede. Quer dizer, por isso Manaus, e foi em 1947. Então, elas foram para Quari, no Amazonas, e depois vieram para Manaus para fazer o noviciado e as irmãs. Só que a irmã Serafina já estava pronta, fez o noviciado e fez os votos nos Estados Unidos. Ela veio para cá já como irmã e já foi para Altamira para fundar o colégio Instituto Maria de Matias.
E nossa missão na igreja é escola, comunidade de base, todas as pastorais, a saúde também, né? Na linha da saúde, muitas irmãs são enfermeiras e foram enfermeiras, parteiras no interior. E a formação dessas pessoas, hoje em dia, são pessoas que, independente da vocação, ser sacerdotal ou religiosa, são leigos e leigas, que estão aí no mundo do trabalho, né? Sendo sal e luz, fermento. Esse é o nosso serviço também, de impactar na vida das pessoas para esse segmento de Jesus, sendo pessoas, de fato, discípulas missionárias, né? No mundo do trabalho, na família. E claro que nós gostamos e gostaríamos que outros e outras fizessem essa opção na vida consagrada para levar em frente a obra, né? Para fazer com que o Instituto cresça, a diocese também cresça com vocações. E na caminhada da igreja, muitas irmãs ajudaram nesse crescimento da CNBB. Irmã Clara, Irmã Marília foram secretárias da CNBB. Eu fui assessora da Pastoral da Juventude por 6 anos no Norte 1. Então, nossa ligação do crescimento da vida da igreja aqui na Amazônia é muito forte. Não ficou só na vida escolar, mas na pastoral e nessa estrutura organizativa, né, da igreja. Esses seus 37 anos de vida consagrada, compartilhe conosco um pouquinho dessa sua experiência, quase 4 décadas de evangelização. O que você falou agora, que a pastoral foi um momento muito forte da evangelização, da sua presença, participação. A pastoral tanto nos colégios quanto nas comunidades. Conte para nós aí um pouquinho desses 37 anos e o que lhe mais chamou a atenção, sinais de Deus que foram muito fortes, assim, que você viu uma luz de Deus, pessoas que você viu que às vezes não são nem pessoas consagradas, mas que são testemunho dentro das comunidades. Pois é, então é 40 anos de congregação de chegada, né? Eu cheguei em janeiro de 84, mas eu fiz votos, os primeiros votos, 4 de fevereiro de 87. Então são 37. Teve assim, como eu já tinha o ensino médio, e também era catequista, estou dizendo que eu tinha toda uma formação na minha vida paroquial, né? Eu fiz o aspirantado e o postulantado no mesmo ano. Depois eu fiz 2 anos de noviciado, que é o ano canônico, depois o ano apostólico, e fiz os votos. Então, são 37 anos que eu fiz os votos temporários, né? E depois de 5 anos, os votos perpétuos. Nessa trajetória, eu tive, sim, um caminho muito longo, né? A primeira missão foi aqui, que eu fiz os votos, fiquei em Manaus, no Colégio Preciosíssimo Sangue, como professora, e depois fui enviada para Santarém. Então, fiquei entre Santarém e Itacoatiara. Itacoatiara eu fiz uma experiência muito forte de vida assim missionária, porque ali havia 7 congregações. Ali alargou assim o meu espírito missionário também, de conhecer outros missionários que vinham de fora e como doaram sua vida, né? Aprenderam a falar o português, convivíamos. Então foi uma experiência muito bonita de igreja, igreja Povo de Deus, e aquelas pessoas de fora dando a vida para nós, né? Na nossa igreja da Amazônia. Aquilo me fortaleceu ainda mais, porque na época também eu era juniorista. Eu fiquei 2 anos lá e amadureceu muito a minha vida caminhada de igreja, de amor à igreja. Eu me sinto assim uma pessoa como diz a Constituição, vou repetir também, mulheres eclesiais, mas eu me sinto assim tão parte da igreja, porque desde a minha família, meu pai e minha mãe, que levavam para a igreja, meu pai era catequista, coordenador de comunidade. E na congregação só aprofundando isso, aprofundando a minha vida batismal. Então, com essa experiência em Itacoatiara, de Igreja Povo de Deus, e depois eu aprendi a caminhar com a juventude, eu fui assessora da Pastoral da Juventude na Prelazia, depois no Regional. Nessa dimensão do Regional, eu conheci todas as dioceses do Norte 1, a Arquidiocese de Manaus e todas as outras dioceses, incluindo o estado de Roraima. Quando eu fui para Goiânia, eu alarguei o meu coração, esse aprendizado assim, de encontrar pessoas leigas e leigos da Casa da Juventude de Goiânia. Eu fiquei 3 anos ali. Então, essa doação dessas pessoas me inspiravam a aprender mais, a ser pessoa boa, pessoa comprometida, a refletir sobre a realidade.
e deram testemunho. E irmãs nossas, eu ainda conheci a irmã Serafina. A irmã Serafina, ela morreu em 88 e eu estava aqui em Santarém quando ela faleceu. Nós estávamos no Colégio São Raimundo, no dia de São Gaspar, que é 21 de outubro, fazendo que São Gaspar foi que inspirou Maria de Matias, né, o fundador dos missionários do Sangue de Cristo, inspirou Maria de Matias, então nós celebramos também a festa de São Gaspar. Recebemos o telefonema que a irmã Serafina tinha passado para a eternidade. A irmã Serafina era uma pessoa muito de Deus, olhar para a pessoa, perdoar tudo que ela passou na vida e chamava toda irmã, né? Como nós dizemos irmã para os irmãos da gente da família, ela dizia para nós mana. Então, a irmã Serafina, a irmã Helena Augusta, com sua luta pela terra. Todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem que ter moradia, uma vida assim dedicada ao povo e uma vida de oração, né? Quer dizer, o nosso carisma é vida de adoração que nos leva ao querido próximo, impele ao espírito missionário. Quer dizer, uma vida de adoração é aquela ligação com Deus tão forte que eu quero dizer aos outros o quanto Ele me ama, quanto ama os demais. Então, eu via isso em muitas irmãs nossas, como eu falei, no discernimento vocacional. Eu olhava as irmãs e dizia, eu quero ser como essas irmãs, né? Simples, no meio do povo, alegres, dedicadas à educação, dedicadas à igreja. E essa inspiração que sempre me acompanha, né? Agora, revivendo, que eu fiz esse discernimento há 40 anos, né? Eu sempre estou revivendo também dizer que é uma opção de vida que eu quero refazer mais 40 anos. Quer dizer, a gente se coloca no caminho, né? Sabemos que o número 40 na Bíblia ele é muito significativo, sobretudo essa travessia, né, do deserto. Então, nossa vida é uma travessia. Encontramos nesse deserto oásis também. Encontramos flores, frutos, pessoas que ajudam, que nos dão água para beber. E é uma caminhada que eu só sou gratidão a Deus, entre tantas dificuldades que a gente passa. Não vou dizer que foram... O juniorato é um tempo de provação, mais que o noviciado para mim, tempo de 5 anos de juniorista. A irmã que se prepara para os votos perpétuos foi um tempo muito desafiador, mas eu queria isso, então eu vou passar por tudo isso e vou dizer que eu quero ser adoradora do sangue de Cristo. E eu fiz os votos perpétuos nessa cidade, Taquatiara, em 92. A irmã Helena Augusta passou um tempo aqui conosco, né? Essa riqueza dessa evangelizadora, dessa missionária que ia de casa em casa. Irmã, nesses 37 anos, queria que a senhora dissesse para nós as maiores dificuldades em ser religiosa, estar dentro de uma congregação, estar nessa missão e as maiores alegrias. As maiores dificuldades é aquela mesmo do conhecimento pessoal, de trabalhar como ser humano a minha vida, para poder também saber conviver com o diferente. Por exemplo, no casamento, que já tem dificuldade, você escolhe a pessoa para viver. Por exemplo, o esposo ou a esposa. Na vida consagrada, a nossa vida é comunitária. Nós não escolhemos viver com aquele grupo de irmãs, nós escolhemos viver na congregação com aquele grupo, né? Mas, quando nós somos enviadas, nós temos que aprender a conhecer umas às outras para nos respeitar. E dentro desse respeito mútuo, fazer o trabalho de evangelização. E muitas vezes, dentro de um desejo de querer fazer tudo, às vezes a gente se enche de coisas, né? Então fica assim uma vida um pouco, vamos dizer, estressante, desgastada. E o grande desafio é de vocês fazer essa ligação, né? Essa harmonização da fé e vida, de oração, do trabalho, do estudo, da convivência, de alargar o caminho missionário, né? Então, as dificuldades, e nem sempre a nossa mensagem é bem aceita, né? Como Jesus dizia, nem sempre o evangelho nem sempre é boa notícia para quem comete injustiça. Então, a mensagem do evangelho é boa notícia para os pobres, para os simples, para os que são puros de coração, para aqueles que se abrem a Deus. Para os que se fecham a Deus, a mensagem do evangelho é difícil, né? Muitas vezes é colocada de lado. Então, esse é o desafio. Às vezes a gente vai dizer, olha, vamos agora falar da campanha da fraternidade para os alunos. Mas todos vão estar recebendo? Não, nós vamos falar
é igual a parábola do semeador. Vamos semear, mas tem pedra, tem espinho, tem terra seca e esperamos que tenha terra que fecunde, né? Que seja essa terra boa que faça crescer a semente. Então as dificuldades são essas. Nós encontramos no caminho, às vezes assim, trabalhei sem resultado, né? Às vezes a gente diz as dificuldades assim de você lançar semente e encontrar terra seca, encontrar espinhos, encontrar pedras. Esse é o grande desafio, né? Mas as alegrias são, eu tenho inúmeras alegrias, né, de fazer parte, como diz, dessa congregação que quando eu escolhi as irmãs adoradoras, até os franciscanos diziam: se você escolhe a irmã de São José, você vai para os Estados Unidos, você vai conhecer outros países, mas eu não quero. Nós da Amazônia parece que estão tão apegados à nossa terra que a gente diz: não quero sair daqui, não quero ser. Mas com a congregação foi me alargando assim esse espírito e que a gente depois vai de forma assim natural, né, para os encontros e tudo. Eu morei no Peru 6 anos, então, quer dizer, eu tive uma vida missionária ali que foi um desafio grande. Primeiro, para mim, o maior foi o frio. Depois, o aprendizado da língua, porque você tem que saber falar para se comunicar com as pessoas. Mas as outras situações foram muitas alegrias. Aprender o espanhol e me comunicar com toda a América Latina, para mim, é muita alegria, né? E tínhamos ali a família do Sangue de Cristo, bem alargada, porque ali estão os missionários do Sangue de Cristo. E aí para o Chile, para a Colômbia, para o México, ali tinha uma vida muito, muito aberta, muito missionária e muito cheia de vida, né? E uma das alegrias também de fazer parte dessa família religiosa como educadora, né? De fazer. O meu pai era professor, então aqui eu me encontro também nesse espaço que me faz ser aquilo que eu queria ser, né? E também o serviço com a pastoral da juventude, no Brasil inteiro eu tenho amigos, tenho casa, tenho família, é aquilo que o evangelho diz. Se você deixar pai e mãe, que eu sou muito apegada à família até hoje, mas é assim, você sai para um mundo que você encontra muita gente. Pai, com perseguições, né? Diz assim, pai, mãe, família, amigos, tudo. Isso eu encontro na vida da igreja, na vida da congregação. Mas essas perseguições vêm por essa situação de que às vezes nem todo mundo vai escutar aquilo que você vai falar. Tem a questão de trabalhar muito a empatia, né? Trabalhar pessoalmente para você se conhecer, para não agredir as outras pessoas. Então, é um caminho de conversão também. Esse caminho da vida consagrada, como todos os batizados, é a questão do caminho de conversão. Se a gente não se coloca nesse caminho de conversão, como nós, a nossa identidade é pascal, viver, passar pelo sofrimento, a morte, mas ressuscitar. Se a gente ficar só na morte, a gente não vai ter alegria. Então, a gente trabalha muito essa identidade pascal na nossa vida. E é uma alegria, né? Porque eu sempre diz assim, as adoradoras são alegres. Eu fico também feliz de as pessoas dizerem isso para nós, né? As adoradoras são alegres, as adoradoras são comunicativas. Então, é um dom que está em nós, pode ser pessoal, que a gente vai cultivando, mas é um carisma da congregação, de viver essa identidade pascal. Então, eu sou feliz com esse estilo de vida que temos, né? Muito bem. E agora a senhora diz, uns plantam e outros colhem, né? Também é. Uns plantam e outros escolhem. Nesse seu retorno a Santarém, diga para nós um pouquinho essa exploração das diferentes missões, experiências vividas pela senhora, que tem um significado muito grande nessa sua jornada espiritual. Partilhe um pouquinho para nós aí. Esses 37 anos de missão, como eu falei, já Santarém, Itacoatiara, né? Voltei para Manaus e depois fui para Goiânia, Aparecida de Goiânia. De lá fui para o Peru. Quando eu voltei para o Peru, eu vim para uma assembleia regional e eu fui eleita provincial. Também tem esse serviço. Foi assim, todo esse processo de aprendizado, o processo de educação na fé da juventude me ajudou muito a ter uma formação integral. Eu me sinto assim, a questão bíblica, a questão missionária, a questão técnica, né, de coordenar, de participar. E foi me amadurecendo, porque eu nunca pensei que eu ia ser provincial. Então, eu tinha esse jeito de ser quando eu cheguei no Peru, com a partilha de vida da nossa igreja aqui, ali a gente também se enculturou, se engajou. E nós temos até hoje, mas nós na época era assim muito mais vivo,
o Centro de Espiritualidade da Família do Sangue de Cristo, né, latino-americano. Ali nós aprofundamos com os leigos e leigas e nós da família, da Congregação Adoradora do Sangue de Cristo, Missionários do Sangue de Cristo e 2 outras congregações no Chile que são do Sangue de Cristo também, do ramo, né? Nós aprofundamos essa nossa vida da família do Sangue de Cristo de forma assim muito participativa, muito ampla. Isso aí marcou muito a minha caminhada. E aí me elegeram como coordenadora desse centro. Aí eu ficava pensando como Deus vai mostrando os caminhos que a gente só se entrega e trabalha. Não é, quer dizer, eu vou fazer tal isso, né? Uma vez uma jovem juniorista que já saiu, quando eu fui eleita assessora da PJ Norte 1, né, da CNBB, Amazonas e Roraima, ela disse: "O que você fez para chegar aí?" Aí eu fiquei, aquilo me interrogou, né? Eu disse nada. Na época eu falei nada. Depois eu disse: "Eu fiz o serviço." Assim, uma Né, consequência de um serviço, as responsabilidades elas vão chegando, é sempre assim, um sim vai dizendo outro sim. Como na CRB, nós temos assim a nossa estrutura também. Eu já fui coordenadora da CRB de Manaus, né? Que é Amazonas e Roraima, central em Manaus. Aí, geralmente, para escolher, ninguém quer. Eu quero, não quero, estou só ocupado disso. Mas sempre os desocupados, eles não vão dizer sim. Porque eles estão desocupados porque disseram não, né? Assim, vai dizer. Você vai dizer sim quando você está com uma responsabilidade. Você sabe que é importante aquele trabalho. Aí, mas a pessoa já tem, claro, não vai também 3, 4 coordenações, mas assim, às vezes eu era provincial e eu fui eleita coordenadora lá depois de 2, 3 anos. Aí eu fico pensando, quando a gente se entrega, por isso eu digo para a juventude essa responsabilidade, para os leigos, quando nós nos entregamos ao serviço, sem pensar de ser isso ou aquilo, isso é uma consequência, é uma coisa natural. E aí a gente tem que ser carregado de humildade também. Simplicidade. Eu escutava algumas irmãs dizer: "Tu nem faz caso do teu cargo", né? Eu ficava assim, modéstia à parte, eu dizia: "Não, é um serviço, é passageiro. Tanto é que eu estou aqui, eu não sou mais provincial, mas eu sou eu, religiosa, né?" Então, é uma consequência do serviço. Mas, como eu disse, a espiritualidade do Sangue de Cristo, que já era forte aqui no Brasil, para mim, no Peru, assim, foi assim, uma forma muito mais profunda, muito mais de alargar mesmo o coração. Então, essa experiência missionária no Peru, eu digo que me preparou para assumir esses serviços na congregação, como provincial, e eu fui por 3 anos também parte do Conselho Geral. E isso me faz assim viver ainda mais a dimensão da multiculturalidade, né? O ser diferente, saber conviver com outra cultura. Para mim, comida de outra cultura não é problema nenhum. A questão é o clima. Para mim, o que mais pesa é o clima, porque nós não temos frio, né? Então, o frio para mim é o maior desafio. Mas, assim, a gente se acostuma, né? Se adapta àquela realidade. E esse seu retorno a Santarém, eu acho que por ter plantado essa semente lá no passado, aqui a senhora tem muitos conhecidos, aqui mesmo no bairro do Caranazal, tem gente que era adolescente, hoje a senhora nem Adulta, conhece mais, já são adultos, mas lembro da sua passagem por aqui. Isso, a senhora ter passado por aqui, essa experiência, tem um significado em sua jornada espiritual? Quando fui convidada para retornar, né? Quando houve assembleia e depois já soubemos quem eram as lideranças novas, né? E eu disse: bom, se a Sônia vai sair de Santarém, vai precisar de pessoas. Eu pensei aqui, mas eu também estava aberta para outras missões. Mas foi uma alegria grande, assim, de pensar que eu poderia retornar para cá. E quando foi de fato, foi feito o diálogo, dizer que eu vinha para cá, inclusive eu até escrevi já um texto, uma poesia sobre o meu retorno, né? Como aqui o tempo também é um pouco limitado, apesar de a gente estar falando muito, mas eu fiz assim como uma forma de gratidão e dizer assim que eu nunca me desliguei daqui também, porque as pessoas que a gente faz acompanha, tem amizade. E também, quando era provincial, eu fazia visita nas comunidades. Eu vinha aqui todo ano de 2012 a 19, eu vinha 2 vezes ao ano aqui em Santarém. Visitava o São Raimundo, as irmãs do Caranazal, depois ia para Altamira. E encontrava essas pessoas. Sempre vinha aqui na missa, as missas, e encontrava também pela cidade, né?
E esse contato, assim, vamos dizer, de um retorno, eu me sinto em casa. É um retorno, assim, de se sentir em casa. Claro que agora são 20, já faz 28 anos, né, que eu fui. Foi janeiro de 96 que eu fui. Já tem uma caminhada, são outras pessoas. Vocês eram alunos do colégio, agora são padres, as lideranças, né? Muitos que foram alunos do colégio são aí profissionais hoje, né? Meus alunos. Mas, assim, a gente tem uma ligação com a vida dessas pessoas, né? Muitos do seminário, que foram meus alunos, saíram, mas devem estar. A gente lembra de nome, pessoas assim. Quando nós estávamos nos encontros regional da PJ, uma jovem me abraçou numa dinâmica, chorou porque eu chamei ela pelo nome. Eu achei tão interessante isso, porque as pessoas se sentem reconhecidas. Quando você sabe o nome de alguém, abraça e conversa. Quando dava aula no São Raimundo, eu sei que o tempo era pouco, mas eu nunca chamei pelo número. Eu chamava pelo nome e olhava para a pessoa. Então as pessoas se sentem valorizadas, porque para mim ensinar não é só dar conteúdo. Isso também podem pesquisar, podem ler. Não é só dar aquele conteúdo que está ali, que tem que cumprir aquele programa. É importante, mas a educação é um convívio, né? A educação, eles estão ali também para receber não só o conteúdo, mas uma educação. Educação integral, de humanidade, também de espiritualidade, de boa convivência, de se sentir valorizado. Às vezes a gente dá um encontro por aí, as pessoas não lembram nem mais do que a gente falou. Lembra como nós tratamos aquela pessoa, né? É uma experiência pessoal e creio que outros também. Às vezes fica uma frase, uma mensagem, mas é a vida que dá a sua mensagem. E aqui em Santarém, quando eu retorno e vejo assim as vocações proliferaram, né, na diocese, na arquidiocese, mas também precisa trabalhar. Eu vejo assim que precisamos resgatar aquele espírito da da dimensão vocacional mais forte, da cultura vocacional que tem aqui e que precisa ser reacendida, né? Eu sempre, por exemplo, para nós sempre tivemos muitas vocações daqui e agora está assim em baixa, como a gente fala, né? Mas assim, as irmãs que trabalharam também, que passaram, não sou eu, mas eu estou dizendo, sobretudo aquelas que já são daqui mesmo e depois trabalharam aqui, outras que vieram, foi um plantio muito grande, né? Foram muitas que plantaram, e também como eu já fui para outros lugares que já fui colher aquilo que outras plantaram. Então é um serviço assim de corresponsabilidade, de partilha mútua, né? Que uns plantam, outros colhem, mas é importante a gente não deixar de plantar. E se colher, mas tem que seguir plantando, né? Então, o retorno para Santarém, eu sinto que... Eu estudei aqui também, no FPA. Então, aqui é a dimensão espiritual, vocacional, missionária, acadêmica, né? De amizade, amizade social. Então, é um retorno que alimenta a minha caminhada, alimenta a minha fé. E aí, como eu disse, eu tenho muitas pessoas aqui que eu tenho no coração, mas meu coração está aberto para conhecer outras pessoas, porque são novas pessoas, né? Tem muita gente que vem nessa paróquia que a gente não conhece, claro que também vem de outros lugares. Mas agora, com a campanha da Fraternidade no São Raimundo, eu vou encontrar a juventude, 840 jovens, que eu não conheço. Ali estão, que são acompanhadas pelas irmãs que estão lá. Então, vai ser um desafio também estar com essa juventude que hoje tem um estilo de vida diferente. Nessa época de 90, final de 80 para 90, era um estilo de vida. Nós estamos já no século XXI, né? Era no século XX. Nós estamos no século XXI, então é uma juventude diferente também. Então, mas é uma alegria retornar, né? E partilhar essa experiência que eu tenho com eles, porque quando eu cheguei aqui eu estava começando no caminho, né? Começando e aprendendo. Eu era jovem, tinha 23 anos. 23, 24, 25, depois eu voltei com 28. Então e fiquei até 31 anos. Vivi minha juventude aqui, aprendi muito, partilhei com esse caminho com essas pessoas desses lugares que eu já falei. Aí eu retorno para não só contar a experiência, mas seguir fazendo o caminho com eles, né? Com vocês aqui. Irmã, quais são as lições mais importantes como, né, dentro dessa vida consagrada? A senhora já fez, são lições que fortaleceu sua vocação, que lhe animou,
junto às comunidades? Qual é a experiência de oração do povo que lhe fortaleceu? Então, é uma experiência de vida, né? Como eu falei, um aprofundamento do batismo, porque a vida religiosa é um aprofundamento do batismo, né? Dentro de um carisma, dentro de uma congregação. E o que me fortalece, o que me fortaleceu nessa caminhada é essa vida de fé que foi plantada na minha família. Como eu digo, foi a minha família, foi minha comunidade eclesial, lá minha paróquia aqui. Aí retorna, né? Faz sempre esse retorno, como eu cultivava e depois, ao longo do tempo, como fui cultivando, aprendendo a rezar com as pessoas. Quando eu fui para Itacoatiara, na zona rural, vi aquelas pessoas tão simples, pegava a Bíblia e falava de Deus assim de forma... Falar de Deus não é só estudar e pensar sobre Deus, é ter experiência de Deus. Como diz o documento de Aparecida, você faz um encontro com uma pessoa, que essa pessoa é Jesus Cristo. Aí depois vem ninguém, que tem a Evangelho Anunciante também, né, sobre a missão, ninguém que faz uma experiência de Deus guarda para si. Você vai anunciar. Então, a vida de oração e a missão, elas estão muito, muito interligadas. Então, oração e missão. Missão é nossa. Nós temos uma oração que diz que a minha vida de adoração me leve à missão e que a missão me faça rezar ainda mais. Então, é uma ligação da vida espiritual com esse serviço ao querido próximo. Então, me marca muito assim as pessoas simples que rezam, que falam de Deus, que fazem o encontro com Jesus. E no noviciado nós temos um itinerário de formação que se centraliza na oração. Oração, ter mais tempo para rezar, mais tempo para se conhecer, mais tempo para ler, mais tempo para estudar, porque tipo assim, um retiro prolongado, né? O próprio direito canônico diz que o noviciado é um retiro prolongado. Então, essa vida de oração, nós aprendemos ainda mais ali, uma vida de interiorização, de meditação, de contemplação, também é uma questão de humanidade. Quem não se escuta, não pode escutar as outras pessoas. Então, o Papa Francisco hoje fala muito da escuta. Então, se a gente não trabalhar isso, e outros estão também falando de meditação, né, para poder, na linha assim, da dimensão vamos dizer assim, de poder fazer com que as pessoas produzam mais, está tendo tempo de algumas empresas, né, de meditação. Por quê? Sabe que talvez é na linha de produção, porque aquele ali vai descansar e vai produzir mais. Mas o nosso produzir é ser pessoas mais humanas, mais cristãs, mais comprometidas com a vida, né? Então, a oração, ela não é assim uma coisa, vamos dizer assim, é um rito somente, não é um rito. Ela é uma vida com Deus, que temos aqueles momentos fortes, né, de meditação, de adoração, de escuta da palavra, mas ela leva a um compromisso, né? Então, oração e missão, elas são interligadas para mim. E também outras pessoas já me inspiraram isso, né? Como eu falei, nossas irmãs, como Maria de Matias, nossa fundadora, e era sempre aos pés do crucificado, mas para ensinar melhor, para viver melhor, né? Irmã, algumas pessoas apoiam a vida consagrada, uns são consagrados já, e tem gente que quer também descobrir um pouquinho mais sobre essa vida consagrada, quem sabe quer se doar à vida consagrada. Nós vemos uma multidão de jovens que ainda não tem um caminho certo. Às vezes faz 1, 2, 3 faculdades, não sabe o que quer, e às vezes procuram a igreja, querem saber, dizem que não se encontraram. E alguns até pensam, será que eu faço uma experiência na vida religiosa? Infelizmente, nós vemos assim jovens com uma capacidade imensa, que às vezes entram até em depressão, tentam suicídio. E uma palavra que a senhora poderia dizer para esse jovem sobre a vida consagrada, alguém que está pensando? Dê uma palavra, dê um bálsamo no coração dessas pessoas. Então, olhando para a câmera, a juventude,
E pessoas adultas também, nunca é tarde, né? Mas a juventude que está em discernimento, que está buscando o caminho da felicidade, né? Eu sempre digo que esse caminho, ele está dentro de nós, essa busca está dentro de nós. Escute o seu coração, escute as pessoas que lhe querem bem, que lhe orientam, e faça esse caminho do discipulado missionário, né? Tem uma pergunta, quando foi a preparação para a Aparecida, uma pergunta que sempre também agora eu caminho com essa pergunta: de quem somos discípulos? Se é de Jesus, nós temos que aprender o caminho do discipulado missionário. Então, nunca é tarde para você aprofundar esse segmento a Jesus e procurar pessoas que orientem a sua vida e diga, né? Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero ser um cristão melhor, um cidadão ou cidadã comprometida com a justiça, com a paz, com o amor, com a vida. E procure pessoas que orientem, né? Que nós estamos também disponíveis aqui no Colégio São Raimundo a acompanhar as pessoas que nos procuram, mas também nós estamos em missão, nós vamos ao encontro daqueles que talvez não se abram, né? Mas estão em busca de encontrar o caminho, como São Francisco de Assis, o caminho da paz, né? E rezar como São Francisco, fazei-nos instrumentos de vossa paz, Senhor, que queremos ser. Hoje o mundo precisa de paz, né? Mas a paz começa em cada coração, começa na casa, começa no espaço do trabalho. E a busca que você está no caminho dessa busca, está em você a resposta. Escute o seu coração, reze, reflita, e que a palavra de Deus também seja luz para o seu caminho, os sacramentos, mas a palavra de Deus no sentido de você aprofundar o que Deus quer, como Jesus viveu, como Maria Santíssima viveu, como os santos viveram, né? E é um caminho possível, porque os santos foram pessoas como nós, mas foram seguidores fiéis de Jesus Cristo, né? Então venha, participe da comunidade. Para ser religioso, religiosa, ou para ser cristão, tem que participar da vida eclesial, né? Você tem que saber que essa é a comunidade de aprofundar sua fé. É claro que também nos documentos daqui da América Latina, sobretudo Puebla, fala que a nossa família são pequenas igrejas, né? Nossas famílias. Mas nas famílias onde cultiva essa fé, mas onde não é cultivada, como vai ser pequenas igrejas, né? E eu digo que a minha família é uma pequena igreja também, que eu amadureci e cresci nesse desejo de ser de Deus, né? De se fazer parte dessa família. E meu pai, quando era catequista, ele teve uma aula de cristologia. Então ele dizia, aquele diácono falava de Jesus assim de forma tão firme que eu me apaixonei por Jesus. Então precisamos falar de Jesus, precisamos escutar as pessoas que falam de Deus para que a gente também se apaixone por Ele. Só uma vida de amor e de paixão pode fazer a decisão. Quando você vai casar, você deve estar apaixonada por aquela pessoa. Por Jesus também, para fazer uma decisão vocacional, tem que cultivar essa paixão por Jesus. Muito bem, Maelce, nós queremos lhe agradecer muito pela sua história de vida consagrada, né? 40 anos de caminhada, 37 de consagrada e sua experiência, né, que nos enriquece. E como agora recentemente apareceu nos Estados Unidos uma senhora, esposa de um trilionário, o marido deixou para ela a herança e disse para ela, eu sei que você vai fazer com esse dinheiro algo que vai ser muito significativo na história, vai ser uma boa obra que você pode fazer. E ela visitou uma universidade de negros, um bairro muito pobre, uma universidade que nunca tinha recebido nenhuma doação. E ela convocou lá todos os estudantes daquela universidade, no ginásio, e ela disse assim, vocês não precisarão pagar mais o curso de vocês até o fim do curso. E aí eram pessoas chorando, agradecendo, felizes, né? Porque aquela senhora mudou a vida de muita gente, porque muitas pessoas
nos Estados Unidos, irmã, eles fazem muitos empréstimos para cursar a universidade. E aí ali tem médicos que passam 1, 2 anos trabalhando só para pagar os empréstimos. Então, essa doação fez a diferença na vida daqueles universitários. No Brasil, a cultura é diferente. Então, eu queria lhe perguntar, o Colégio São Raimundo já contribuiu na base ali de muitos homens e mulheres, muitos jovens que hoje estão dentro da sociedade, são pessoas bem formadas, bem independentes financeiramente. Se de repente uma pessoa diz assim, olha, eu não sei se existe uma associação dos ex-alunos do colégio que ajudam, ou alguém possa dizer assim, ó, eu quero fazer uma campanha na pintura do colégio, eu quero fazer uma campanha de trocar o telhado do colégio, eu quero passar ali, ajudar a trocar a manutenção dos quadros do colégio. Existe essa associação? Existe a possibilidade de alguém contribuir com a congregação de vocês e com o colégio? É uma boa ideia nessa associação dos ex-alunos. O que tem no colégio é a associação de pais dos alunos que estão atualmente estudando, né? Porque sabe que o colégio, aqui o São Raimundo, assim como era o Maria de Matias, né, Altamira, são um colégio que o espaço é nosso, o espaço físico é da congregação, mas é um convênio com o governo, é uma escola que o governo paga, né, do Estado, o funcionamento, no caso, os professores, né, os professores e a direção. Mas é cobrado uma taxa social, que agora está em andamento, se o governo vai pagar aluguel, essa coisa, porque não tem de onde tirar para manter o prédio. Então, é sempre festa junina, alguma promoção. É uma boa ideia, e eu convoco, inclusive, aqueles que já estudaram lá no São Raimundo, que receberam essa formação, porque é um colégio estadual com estilo particular. O estilo particular não pela questão financeira, mas pela qualidade do ensino. E quem dera se todas as escolas do Estado, quer dizer, as escolas do Brasil, escolas públicas, fosse com esse estilo de escola particular, né? Porque esse privilégio de ser escola particular, dessa dedicação, dessa formação, professores preparados, pessoas comprometidas e que, de fato, colocam o ensino por excelência, né? Tivemos muitas pessoas que passam no Enem, em primeiro, segundo lugar no Colégio São Raimundo, com formação de qualidade que você passa, assim, nas universidades, ou aqui no Pará, ou em outro lugar do Brasil, ou até para fora, e que você recebeu muito. Então, o espaço físico é nosso. E para manter, tem que ter dinheiro para manter aquela estrutura. Todas as salas agora são climatizadas e foi uma grande campanha para isso. Então, eu creio que é sempre a gratidão, ela tem que ser é um dom que a gente tem que devemos cultivar, né? Porque, já passei ali, já me formei, agora não me interessa. Eu acho que é um retorno, assim, de ajudar a sociedade também, porque as pessoas são daqui. O Colégio São Raimundo e o São Francisco, eles equiparam as escolas públicas do Rio Grande do Sul, onde tem as maiores médias do Enem, né? E são esses colégios do Rio Grande do Sul, público, e a São Raimundo, São Francisco. Então, irmã, essa é uma luz, é uma ideia que pode, é uma semente que estamos plantando, e a senhora pode envolver ali, fazer essa campanha, né? Porque ali tem também muitos ex-alunos aí, fazer essa campanha, divulgar, e ali uma semente que a gente está plantando que pode germinar e dar muitos frutos. Queria que a senhora também fizesse aqui uma oração final, agradecendo, né, esses nossos ouvintes, onde vai chegar essa oração no coração deles, uma oração encharcada com o sangue de Cristo e das irmãs adoradoras desse sangue de Cristo. Então, como estamos falando de vocações, aqui uma das missões dos serviços primordiais aqui, no início da minha caminhada vocacional como irmã jovem, foi a pastoral vocacional. Fazíamos na Rural o Minuto Vocacional, né? O dia de oração pelas vocações, o quarto domingo da Páscoa, o mês vocacional, mês de agosto. Tudo isso também ajudou eu seguir discernindo a minha vocação.
E eu quero rezar essa oração pelas vocações aqui do nosso livro de oração das adoradoras, rezando por essa arquidiocese, mas também por toda a igreja, né, para que vocações religiosas, sacerdotais e laicais possam seguir sendo acompanhadas, né, recebam essa semente, essa força do Espírito Santo para responder a esse chamado, né? E que também surjam pessoas que possam ajudar nesse acompanhamento, né? Ó Pai Santo, pela força do corpo e sangue do teu Filho Jesus, faze amadurecer os germes da vocação que com as mãos cheias semeias no corpo da Igreja, para que muitos e muitas escolham como ideal de vida seguir a Ti e servir-te nos irmãos e irmãs. Faze que acolhamos essas vocações com o coração aberto e que, através do nosso exemplo, aprendam como é bom seguir-te e amar-te. Amém. Sangue de Cristo, rio de misericórdia, salvai-nos. Muito bem, então convido você a se inscrever no nosso podcast Paz e Bem, partilhar com os amigos, assim você estará também evangelizando, levando a paz e o bem ao coração de tantas pessoas. Que Deus Todo-Poderoso possa sempre estar na sua vida, né, no seu trabalho. Irmã, e muito obrigado, viu, por essa graça da senhora ter estado aqui com a gente, tá? Sua presença nos enriquece como mulher, como religiosa, participando aqui, nos enriquecendo nessa paróquia aqui, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade, né, de falar, de chegar até um mês e pouco, né, um mês e meio já. Estamos já começando o mês de março, né? E é como eu disse, eu já me sinto em casa, já conheço um pouco essa realidade. Eu agradeço essa oportunidade, né, de partilhar essa caminhada e que é um caminho, não é um caminho só pessoal, é um caminho divino, eu creio. Que esse chamado para retornar aqui também, Deus tem um plano para mim, porque eu retorno, né? Então, estou aberta para contribuir aqui na paróquia, já conversamos, já dialogamos naquilo que é específico, né, do nosso serviço aqui e também na igreja de Santarém. Então, obrigada e sigamos, né, com essa mensagem de São Francisco sendo mensageiras da paz e do amor. Muito bem. Então, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja, vos guarde. São Francisco de Assis interceda sempre por você. São Miguel, que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.